abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, perdão, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Como eu disse no início desse culto, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. As crianças, a passarinha, a Rosana, Deus abençoe, eles vão ser pastoreados. Como eu estava dizendo, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E o título das lições é Redescobrindo o Livro. E vocês sabem melhor do que eu que este livro que nós temos em mãos é a palavra de Deus. É o nosso maior tesouro, que é o próprio Deus. Ele se revela na sua palavra, e essa palavra é de Deus. E nós temos que realmente descobrir esse tesouro que nós temos em nossas mãos, para que nós possamos desfrutar os benefícios desta palavra e levar esse benefício a outros que ainda não conhecem. Como diz a própria palavra em Romanos 10, 14, como crerão daquele que não ouviram falar? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho de Cristo, que tem poder para nos salvar. E a partir desse momento fazer morada no nosso coração, irmãos. Que preciosidade. Saber que um Deus tão grande, tão poderoso, que tem o mundo na palma da sua mão, o mar, ele junta na palma da sua mão, e ele mora no nosso coração, porque aqui é o seu lugar. Portanto, que ele diz em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no teu coração. A partir do momento que você reconhecer que você é pecador, e você o confessa como seu Salvador e Senhor, daí então, o seu coração passa a ser morada do Espírito Santo. E você tem a autoridade dada por Ele, para fazer conhecido esse Jesus que você conhece, e que mudou o seu viver. Como mudou o viver do irmão Marcílio, como mudou o meu viver, como mudou o seu viver, está mudando. Ele começou uma obra em nossas vidas, vai concluir até a volta de Cristo. E eu disse pela manhã, nós ouvimos ontem na Igreja Unidas, uma mensagem tão simples, mas tão objetiva, irmãos. Foi direto ao meu coração, aquela palavra. E eu fiquei relembrando das frases que eu sempre digo também, porque eu creio, e é verdade, o Evangelho é tão simples, muito simples. A mensagem de Jesus o tempo inteiro foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os discípulos, arrependam-se e creiam no Evangelho. Daí então começa um processo de transformação na minha vida e na vida daquele que crê neste Evangelho. Então nós estamos aqui com um propósito, claro, para adorar a Ele, mas para testemunhar do poder dEle na minha vida, na tua vida e na vida daquele que crê. Então nós vamos ler, você já encontrou o texto, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Mas antes nós vamos orar. Eu quero pedir que agora a Leia, nossa secretária, venha aqui à frente orar pelo seu pastor e pela mensagem que Deus vai falar ao seu coração. Então a Leia vai fazer essa oração, invocando o poder de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Graça e paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estar falando contigo mais uma vez em oração. Ó Deus querido, obrigado por estar aqui na tua casa, ó Deus, mais uma vez, em comunhão contigo e com os irmãos, ó Deus querido. Eu te entrego agora, ó Pai, a vida do nosso pastor Antônio nas tuas mãos, ó Deus.
que ele possa ser usado plenamente por Ti, ó Pai, e que possamos estar atentos, ó Pai, à palavra que vem do Senhor, ó Pai, através da sua boca, ó Deus querido, que possa estar abençoando cada dia mais a vida do nosso pastor, ó Deus, e que tudo o que ele possa vir a falar, ó Deus, possa ser simplesmente de Ti, ó Deus. São essas bênçãos que eu lhe peço e rogo em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra. Atos 3, de 1 a 10. Vamos pausadamente e deixar que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração e no meu coração. Porque nós sabemos, eu creio que nós sabemos disso. Eu não tenho palavras nenhuma para dizer a vocês. Eu não tenho palavras. Agora, este livro que nós vamos ler, esta palavra é sim, ela fala do teu coração. Se você crer nesta palavra. E quem crê, pratica. Daí então vem os resultados. Diz assim, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olharam para ele, e então disse Pedro: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Se nós parássemos aqui e voltássemos a ler o texto mais umas 10 vezes, não precisava pregar. E apenas uma leitura, certamente, se você ler com atenção, o Espírito Santo já falou o seu coração. Porque essas palavras, irmão, sabe quem escreveu? Não foi Pedro. Foi Pedro que escreveu essas palavras? Não. Sabe quem escreveu? O Espírito Santo. E hoje ele está onde? No teu coração. Então, esse elo, essa identificação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, quando você lê a palavra, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Aleluia! Que privilégio, irmãos. E tudo que foi escrito para nos ensinar. Aqui na minha introdução, só para o nosso conhecimento, e o tema da mensagem está no versículo 3, 4. Pedro e João olhando bem para ele, e então Pedro disse, o que está escrito na sua Bíblia aí? Olha para nós. Esse é o tema da mensagem. Está no texto. Olha para nós. Nós quem? Naquele momento era Pedro e João. Hoje é quem? Eu, Antônio e você. Então, para o seu conhecimento e o meu conhecimento, os judeus tinham por costume oferecer sacrifício e orar 3 vezes ao dia. Guarde bem isso.
os judeus, bem como os apóstolos, tinham por costumes oferecer sacrifícios a Deus e orar 3 vezes ao dia a Deus. De manhã, às 9 horas. Hora terceira, isto é, a partir das 6 horas da manhã. A hora sexta, ou seja, ao meio-dia. E a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Então, 9 horas da manhã, meio-dia e às 15 horas. Não precisa responder não, tá? Eu não quero aqui, não é o meu papel constranger ninguém. Mas quantas vezes você orou hoje, domingo? Quantas vezes você entrou no seu aposento e orou a Deus? Não precisa responder não, tá? E os irmãos sabem, isso é fato entre nós. Nós, crentes em Jesus Cristo, membro da Igreja Batista, que está localizado no Parque Flamengo, Rua 12, número 39. Rua 12, número 39. Mudou, mas o CEP tá esse, né? Não? Que número que é agora, irmão Sérgio? Está aqui uma residente da rua, né? Só no mapa. Então estou certo, né? Ainda estou certo. Só o nome. Sítio dos Macedos. Está fazendo história, hein? Então, voltando à pergunta, quantas vezes você orou hoje, domingo? Nós temos aqui na nossa igreja, às quarta-feiras, é o culto de oração. Volto a dizer, não é o meu papel, nunca será constranger ninguém. Mas por que você não tem vindo orar nas quarta-feiras com a gente? Ah, pastor, eu estou na faculdade. Amém. Ah, estou trabalhando. Amém. Preciso trabalhar. Estudar. Mas aqueles que estão em casa? Ah, pastor, eu sou dona de casa. Estou lavando roupa, estou passando roupa, estou cuidando do bebê, tudo ao mesmo tempo. É verdade. Se você tem criança pequena. Mas alguns de nós não temos crianças pequenas. Estão tudo grandinhos. Ah, pastor, eu estou cansado. Concordo. Trabalhou o dia inteiro. Pegou 2 conduções, 3 conduções para chegar em casa. Né? Acontece isso. Aí eu pergunto, mas justifica? A gente aceita algumas desculpas, mas Deus aceita? Ele sabe que você não veio para a consideração porque você não quis. Essa é a verdade, irmãos. Então a gente tem que aprendermos com a palavra. E não somente aprender, mas praticar o que estamos aprendendo para que o mundo veja a diferença em nós. A gente usa aquela desculpa que não cola mais, quando você comete um erro, que nós vamos errar sempre, mas quando errar, reconheça o seu erro e peça perdão para Deus e para alguém que você ofendeu. Não usar aquela desculpa. Meu irmão, olha para Jesus. E você fala, quando é para o irmão, até que o irmão vai entender, porque você fala a mesma linguagem que ele fala, a linguagem espiritual. Mas a maioria você fala às vezes para um não crente. Você tem que olhar para Jesus. Aí eu pergunto, ele conhece Jesus? O não crente? Não conhece Jesus. Ele vai conhecer através de quem? De você. De mim. Eu quero usar aquela frase que vocês já esqueceram, uma frase longa, e ontem, lá na Igreja Unida, eu lembrei dessa frase, mas não podia citar, porque eu não estava no momento participando do culto. Estava adorando, claro, mas não estava lá
na frente, a frase do meu xará, Antônio Mendes, da primeira da Atibaia. Lembra-se da frase? Já esqueceram daquela frase? Igreja é gente que precisa ser vista por gente que quer ver Deus na vida da gente, irmãos. Aí eu pergunto, esse aleijado de nascença, ele viu Jesus em Pedro e João? Viu? Por isso que Pedro disse, olha para nós. Lembra-se de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11? Irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Pastor, mas isso foi o apóstolo Paulo. Mas eu pergunto, Paulo não passou as mesmas tentações que nós passamos hoje? Paulo não enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos hoje? Paulo era um ET? Era um homem de carne e osso, como eu sou, como você é. Um comedor de feijão e arroz. E ele chegou a esse momento, dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, irmão, chega de desculpa farrapada. Irmão, olha para Jesus. Ah, meu querido, você tem que olhar para Jesus. Errado. É através da igreja que o mundo vai conhecer Jesus. Portanto, que eles vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então, irmãos, nós precisamos voltar às nossas raízes. O livro de Atos, nós estamos dando, o tema da lição é redescobrindo o livro. Então, os judeus, eles tinham essa prática boa, que tem que continuar. Portanto, os apóstolos não haviam abandonado os seus costumes, por isso estavam indo ao templo para a oração. Está no versículo 1. Certo dia, João e Pedro estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eu quero falar apenas duas coisas nesse texto. Apenas tem inúmeras. Você vai encontrar texto por texto, lições para a nossa vida. Mas eu quero apenas citar duas lições. Primeira lição. Pedro e João tinham uma vida de oração, irmãos. Eram homens que oravam no mínimo 3 vezes ao dia. Uma vida de oração. Eles estavam indo para o templo e alguém os observava. Está no versículo 3 do texto. Se você está com o texto aberto ainda, no versículo 3 diz assim, versículo 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo. Então alguém estava olhando para eles. E quando eu tenho uma vida de oração, eu busco a Deus no mínimo 3 vezes ao dia. No mínimo, irmãos. Isso vai causar um impacto na minha vida, irmãos. Amém? Se você busca isso, irmão, 3 vezes ao dia, a orar ao Senhor, isso vai causar um impacto. Deus vai me dar autoridade para que o mundo veja Jesus em meu viver, nas minhas atitudes, na minha linguagem, nos meus atos, e aí por diante. Mas para isso, eu tenho que ter uma vida de oração com Deus. Interessante que quase sempre a gente vem para o templo pensando em receber. Não está errado não, irmãos. Deus é misericordioso, é bondoso. Ele vai te conceder o que você está pedindo para Ele. E é no tempo que você deve vir pedir. Pode também pedir em casa. Deve. Pode pedir na empresa onde você trabalha, dirigindo o seu automóvel, até mesmo no banheiro da sua casa. Quantas vezes eu aprendi a orar no banheiro? Que eu tinha vergonha de orar. Quando eu era um crente novo de Jesus Cristo, eu não orava em público.
Nem diante da minha esposa eu orava, eu tinha vergonha. Eu orava onde? No banheiro. Aí eu pergunto, Deus não via a minha oração? Ouvia. Deus ouvia o meu clamor. Então, quando eu tenho uma vida de oração, isso causa impacto. As pessoas começam a olhar para mim. E eu tenho algo para dar. E a gente vem receber. Venha receber, sim, mas saia para dar. E um texto que me deixa assim realmente vibrando, nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 20, o verso 35, o finalzinho do versículo diz assim: a maior felicidade em dar do que receber. Quando Deus nos abençoa, irmãos, é para você abençoar, é para você dar, é para você compartilhar o que Deus te deu. E a gente retém, não é assim? A gente retém. Não, isso aqui é meu. Imagina, eu dei um duro danado, trabalhei o ano inteiro, juntei dinheiro, isso aqui agora é meu. Quem disse que é seu? É do Senhor. E Ele te deu para você dar, irmãos. Então, a maior alegria dar do que receber. Guarde isso. Ao pedir uma esmola para Pedro e João, a princípio as palavras foram desanimadoras. Está no versículo 6, que diz: não tenho prata nem ouro. Ora, aquele homem estava ali, irmãos. Alguém sabe quanto tempo que ele homem era aleijado de nascença? Alguém sabe? No capítulo 4 fala. No versículo, capítulo 4, que é o versículo 22 do texto. Alguém lê para nós aí? Atos 4, 22, se não fala a memória. Vejam só. 40 anos, mais de 40 anos, diz o texto, que o homem era aleijado, sofrendo. E de repente, ele vai subindo dos homens para o templo para orar, e ele começou a observar, é Pedro e João. São dois apóstolos. E ele olha para eles, observa, e quando ele se aproxima do pátio do templo, da porta, ele pede uma esmola para os dois. E a princípio, a resposta de Pedro e João foi desanimadora. Não tenho prata nem ouro. Mas eles tinham algo para dar, irmãos. Pedro e João tinham algo a oferecer. Por quê? Porque tinham uma vida de oração com Deus. Estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de autoridade. E Pedro, mas logo a seguir, a vida deste homem foi mudada por completo. E Pedro disse: em nome de Jesus o Nazareno, ande. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Homens comuns, como Pedro e João eram. Não eram teólogos, não eram doutores, mas eram homens cheios de poder, cheios do Espírito Santo de Deus, porque tinham vida de oração com Deus, todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. E eles tinham algo para dar para esse homem. E declara: olha para nós. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Isso causou um impacto tão grande que eles foram interrogar Pedro, a multidão, espera aí, olha, não foi nós que curamos esse homem, mas o nome de Jesus. O nome de Jesus. E eu pergunto, irmão, Jesus mudou? Por que Jesus hoje não faz milagre mais para alguns de nós? Não acredita, irmã Joyce. Nós não acreditamos mais na Bíblia. Ouvimos isso ontem na Igreja Batista Unida de Guarulhos. Eu sei que a gente não pode generalizar, mas tem muitos que não acreditam mais na Bíblia. Portanto, estão abandonando a fé.
literalmente. E isso vai demonstrar a volta de Jesus. Porque ele fala que ele não volta antes de acontecer a apostasia. E já está acontecendo. Muitos que se diziam cristãos, seguidores de Cristo, estão abandonando o Nazareno. Jesus não mudou, irmãos. Jesus continua realizando milagres, usando a igreja, que é eu e você. Usando a igreja. Para isso ela está aqui na rua 12, vou agora pular o nome, está nesse local, nesse endereço, abre quarta-feira, deveria abrir todos os dias, não somente quarta-feira e no domingo, para que aconteça milagres. Vidas sejam salvas e transformadas pelo poder de Jesus. Mas nós não temos vida de oração. Nós não temos compromisso com a palavra de Deus. É forte isso, irmão, mas é verdade. Eu e você, muitas vezes, nos esquecemos de ler a Bíblia durante a semana. Orar é aquela oração que você fez de tudo durante o dia, está cansado, cansada, vai deitar, põe o seu pijama. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia. No dia seguinte diz amém. Não é assim? E Jesus disse para os apóstolos, irmãos, para Pedro e João, esses dois homens, vida de oração. Disse, olha, vocês não podem orar sequer comigo 1 hora. 1 hora. E eu e você, muitas vezes, não temos tempo para orar aqui na quarta-feira 1 hora, irmãos. 1 hora. E quando passa do horário, se o pastor falou muito hoje. Nossa, falou demais. Doido para ir para casa. Fazer o quê? Ah, pastor, tanta coisa para fazer. É mesmo. Chegada, vai para o sofá gostoso, liga lá o de plasma, né? E fica até 11, meia-noite. Depois vai para o Zap. Você entra lá, 1 hora da manhã está no Zap. Vai para o Face, 2 horas está no Face. Não é assim eu e você? Volto a dizer, eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas Deus está falando no teu coração hoje, irmãos. Deus está falando no seu coração, é o meu coração. Então a gente precisa mudar nossos hábitos, irmãos. Ter mais vida de comunhão com Deus, que é o nosso segundo ponto. Mais intimidade com Deus, para que você conheça a vontade de Deus para a tua vida e para a do teu próximo. Aí você pode dizer, meu irmão ou meu amigo, vem cá, olha para mim. Irmãos, é para a glória do Senhor. Meu último emprego foi em 2013 até 2015. 2 anos que eu trabalhei numa empresa. Olha, eu tive um momento lá muito marcante em minha vida. E pessoas não crentes. E tem que ser não crentes, porque o crente vem te, pastor, ser um homem ungido. Hoje o pastor estava inspirado. Não. Você tem que ouvir essas coisas, principalmente do não crente. Porque eles estão vendo Jesus em seu viver. E quantas vezes me chamam para conversar? Pastor, o senhor pode conversar comigo? Eu disse, posso e não. Sim e não. Eu não entendi. Nós estamos trabalhando. Mas olha, eu te prometo dizer para essa pessoa que me procurava, no jantar, que era meia-noite, da 0 hora a 1 hora da manhã, era o nosso jantar. Eu esquentava a minha marmita, lá no micro-ondas da empresa, nem mastigava igual pato, né? Rapidinho engolia a marmita, o conteúdo, e ia atender a pessoa que me procurou. Isso aconteceu inúmeras vezes, irmãos. E depois eu via, pastor, Deus ouviu a sua oração. Apenas para orar, irmãos. Teve um caso lá, um senhor chamado seu João, que estava com o casamento pelo um fio. E através de uma oração, uma simples oração, irmãos, que eu clamei por ele e pela esposa, Deus reverteu a situação.
Então, quando eu oro, o mundo vê a diferença no meu viver. Eu tenho algo, irmão, para dar. Você tem algo para dar. Segundo, quem vive em comunhão com Deus sempre tem algo para dar. Já disse. Disse Pedro: olha para nós. Versículo 4, que eu vou ler de novo. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olha para nós. Meus irmãos, o mundo, ou seja, as pessoas estão olhando para a igreja. E o que elas estão vendo? O que é que o mundo, as pessoas, aqui os nossos vizinhos, estão vendo em nós? E esse povo não muda nada. Estão lá toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, mas não muda nada. Você já ouviu isso? Continuam os mesmos. Logo quando eu me converti, irmão Marcílio, em 93, eu tinha menos de um ano de vida com Jesus, eu estava indo para o templo todo, amando Jesus, com a minha família, e eu me deparei com um grupo de irmãos que também estavam indo para outro templo adorar. E eu ouvi uma frase que me entristeceu. Disseram assim, em voz alta: olha, são os batistas, é igual os católicos. Eu vou me aproximar. Eu fui provocado. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. Mas, o senhor é da Igreja Batista? Ele disse: não, eu sou de Jesus. Eu falei: irmãos, vocês estão vendo só o exterior. Deus vê o interior. Deus vê o meu coração. Então não me julgue. Você não tem direito de me julgar. E depois tem outro encontro. E conversamos. Isso foi explicado, entendido. Em resumo, vieram para a Igreja Batista. Pastor, você pescou em aquário? Não. E a igreja que eles frequentavam, eu não vou dizer o nome, questão de ética. Eu só digo para você, passa de longe. Então, irmãos, o mundo está esperando algo de nós. Em Mateus capítulo 5, verso 16, está escrito: para que veja suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Para que veja as boas obras de vocês e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O mundo está clamando, irmãos. O mundo está clamando. E esse é o momento que nós temos que saber aproveitar para levar a alma aos pés da cruz. Mas nós não estamos vazios. Não temos nada para dar. Conhecemos Jesus? Conhecemos. É meu Salvador? Sim. Vou para o céu? Sim. E é só isso? A salvação é só isso? Não. Tem muita coisa envolvida que nós ainda não conhecemos. Por quê? Não temos nada para dar. E o texto termina dizendo, no versículo 10, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido. E hoje não é diferente, irmãos. A gente ouve milagres, pessoas relatando milagres que aqui receberam do Senhor. E como isso edifica a igreja. Concordam comigo? Quando alguém conta um milagre, pastor, eu estava assim. Eu estava realmente no fundo do poço, mas eu clamei pelo nome de Jesus. E Jesus me atendeu. E você relata
o que Ele fez por você. Aí você fala assim: Senhor, como eu estava duvidando do teu poder. Agora eu vou passar a crer. Porque fez a mão na vida do irmão, vai fazer na minha também. E Deus faz, irmãos. Mas para isso, você deve ter uma vida de oração com Deus. E eu finalizo dizendo, e eu vou terminar mais cedo, dizendo para você e para mim, que possamos ter uma vida de oração e comunhão com o nosso Deus. Assim fazendo, nós podemos dizer para as pessoas: olha para nós. Se assim nós fizermos, vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de prática da palavra, tudo que você fizer, dá certo. Na tua vida e na vida das pessoas que estão clamando: socorro! Alguém me ajuda! Aí você fala: Tiago, vai tu lá, Tiago. Eu não. É para Tiago ir. Quando alguém clama: Tiago, socorro, Tiago! E você lá, você tem que estender a mão. Foi o que aconteceu aqui no texto, irmãos. Pedro disse: olha, não tem um ouro. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes. Irmãos, tem muita gente prostrada, esperando eu e você estender a mão e dizer: olha para nós, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, fique curado. Em nome de Jesus, seu casamento é restaurado. Em nome de Jesus, uma porta será aberta de emprego. Em nome de Jesus, o teu filho vai sair das drogas. Se eu te tenho algo para dar, e eu tenho, e você tem, como nós estamos sendo negligentes, irmãos. E Jesus nos salvou para isso. Vão, expulse os demônios, põe as mãos sobre os enfermos, os curarão. Mas pastor, isso foi naquela época. Foi naquela época. Hoje, misericórdia. Quem pensa dessa forma? Jesus continua o mesmo. Jesus continua curando os aleijados, dando visão aos cegos. Agora, para isso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz a obra, mas usando a minha vida. Agora, se eu estou vazio, eu tenho o que para dar? Só murmuração, irmãos. Só reclamação. Crente o tempo todo reclamando. Para, irmão. Olha para Jesus. Aí sim, Jesus, Senhor, eu quero fazer algo. Muda o meu viver, porque eu quero mudar a gente, Senhor. E Jesus faz, irmãos. Igreja, vamos tomar uma atitude. Vamos nos consagrar mais ao Senhor. Vamos orar mais ao Senhor e invocar o nome de Jesus. Como disse Pedro e João: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus. Você tem Jesus. Falta alguma coisa, irmãos? Falta mais nada. Você tem tudo, porque você tem Jesus. Mas as pessoas olham para você e dizem: olha, está pior do que eu. Você está vazio. Então, igreja, vamos ser ousados. Vamos parar de religiosidade. Toda quarta-feira, todo domingo, entra ano, 2011, 2012. Eu cheguei aqui em 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
O que aconteceu aqui? E você pode dizer assim, eu vi o poder de Deus. Eu vi o poder de Deus através da vida do pastor Antônio. Eu vi o poder de Deus através do irmão Leonardo. Através de você que está aqui. As pessoas podem dizer isso? Ou se tinha envergonhado? Dizer, ser crente igual o pastor Antônio? Nem pensar. Quero distância dele. Você é um religioso. E se eu agir assim, irmãos, eu estou negando o nome de Jesus e envergonhando o seu nome. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos, irmãos, que fazer diferença. Não podemos continuar assim. O Evangelho de Jesus tem poder para mudar a minha vida quando eu creio e pratico a palavra. Se eu continuo o mesmo homem, com a mesma vidinha, as mesmas coisas, a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Ah, vamos fazer isso. Ah, não deu certo. Ah, vamos fazer isso. Ah, não deu certo. Ah, vamos fazer aquilo. Não deu certo. Agora não dá, deixa para depois. E o mundo está clamando. O que nós temos para oferecer, irmãos? Jesus, que está aqui hoje, vendo o teu coração, a tua fé, dizendo, filha, deixa eu te usar. Gasta mais tempo no teu quarto, falando comigo. Gasta mais tempo lendo a minha palavra. Irmãos, olha, isso é tão gostoso. Eu fiquei de férias, já vou terminar. Eu fiquei de férias, eu confesso para vocês que eu relaxei. Eu não posso mentir, que Deus sabe onde eu estava e o que eu fiz. E o que deixei de fazer. Eu me acomodei na leitura da palavra. E quando eu voltei de férias, eu comecei a ler a palavra. Irmãos, como é gostoso. Como Deus fala com a gente. Como você tem uma semana abençoada. Você esquece dos problemas, assim. Você começa a ver Deus no texto. Você começa a ouvir a voz de Deus na palavra. Porque está ali o Espírito Santo, foi ele que escreveu esse livro. Aí você tem comunhão. Você fala, agora eu vou fazer. Aí o inimigo começa assim, rapaz, não é bem assim não. Aí você volta a se acomodar. E hoje Deus está assim, olha, filhos, filhas, toma uma atitude. Levanta desse banco. Você vai para casa agora. Mas não volta só domingo não, ou só quarta-feira. Faça a minha obra onde você está. Ovelha gera ovelha, irmãos. E ovelha não mata ovelha. Sabiam disso? O animal ovelha não mata a ovelha. E eu e você estamos matando nossos irmãos. Misericórdia. Muitos de nós estamos matando um ou outro, irmãos. Matando. E ovelha não mata ovelha. Quem mata ovelha é bode. O bode agride a ovelha. E se ela não fugir, ela é muito dócil, assim, ela não sabe se defender, ela morre. Porque o bode ataca e não para de atacar. Tem que chegar o pastor e deixar o cajado. Porque senão a ovelha ela é dizimada pelo bode. Que Deus continue falando no meu coração e ao teu coração. Amém?
Nós vamos orar. Eu creio que é possível. Vamos dar as mãos, fazer aqui um círculo. Nós vamos orar. Por favor, se aproxima do seu irmão. Vamos fazer um círculo aí. Vamos dar as mãos e vamos orar. Isso. Vamos todos dar as mãos. Eu vou ficar com a mão livre, tá, Joyce? Vou dar sua mão aqui. Irmã Lúcia, como está a nossa amiga, que eu não lembro o nome agora? Teve notícia dela hoje? A prima do Monivaldo? Tem notícia? Ou seja, está viva. Está viva. E o Monivaldo tem uma prima que está num momento muito difícil, muito crítico, com respeito à sua saúde física e também espiritual. Mas se nós clamarmos, irmãos, Jesus ouve a nossa oração. Então nós vamos orar por esta vida. Nós não sabemos o nome. Só tem apenas um apelido, né, Manusa? Como é que chama o apelido dela? Zeneide. Zeneide. Vamos orar. Santo Deus, nós clamamos no nome de Jesus em favor da Zeneide, Senhor. Tu a conhece antes dela nascer, antes de existir, antes de vir ao mundo. E tu sabes o porquê, meu Pai, dessa situação que ela se encontra hoje, totalmente debilitada. O seu físico, meu Pai, está se esvaindo. Ó Deus, nós usamos o teu poder, Senhor, mas nós sabemos que vai prevalecer a tua vontade. A tua vontade, ela é boa, é agradável, é perfeita. E se for a tua vontade, meu Pai, que ela seja curada, nós usamos aqui o teu poder, Senhor, para repreender esse mal que se encontra naquele físico, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. E que teu Espírito Santo, neste momento, visite aquele coração. Que o anjo da cura, meu Pai, visite aquele lar, ou até mesmo o hospital, onde quer que ela esteja, e seja curada, e transformada, salva, pelo poder do teu evangelho e para o louvor da tua glória. Nós cremos, Senhor, no Senhor, que não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus continua fazendo maravilhas, transformando vidas através da oração,
através da vida dos teus servos, do teu discípulo, Senhor. E aqui se encontra a parte do teu corpo, dos teus discípulos, na tua presença, clamando em favor desta vida, Senhor. Ó Deus, também se há alguém no nosso meio que nesta noite não se manifestou no momento de pedido de oração, de gratidão, de intercessão, tu sabes o que está no coração desse meu irmão e dessa minha irmã. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, atende, meu Pai, o clamor da tua filha. Atende, meu Pai, o clamor do teu filho, Senhor. Tu sabes o que está no seu coração, o que ele está te pedindo, Senhor, há tanto tempo, até mesmo pensando em desistir. Ó Deus, não permita que isso aconteça, Senhor, porque tu prometeste que nós seremos abençoados, e somos mesmo, Pai, através do nosso patriarca Abraão. Muito obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de sermos teus filhos e filhas, e termos o poder para repreendermos todo o mal, todas as ciladas de Satanás contra esta igreja e contra a vida dos teus servos e daqueles que nós estamos clamando, Pai. Ó Deus, manifesta o teu poder, Senhor, na vida desta igreja. Tem momento, Pai, que nós queremos ver o sobrenatural. O Senhor sabe até quando nós podemos suportar. E tem alguém aqui, meu Pai, que está clamando: Jesus, te apressa, Senhor. Eu olho para a direita, olho para a esquerda e não vejo saída. E eu sei que o Senhor virá em prol desta vida, meu Pai. O Senhor vai abrir a janela dos céus e derramar sobre ela, sobre ele, bênçãos sem medida, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos garante isso. Senhor, nós temos que ser homens corajosos, como foi Pedro e João, e dizer para aquele aleijado: olha para nós, e o que nós temos nós te damos. Nós temos Jesus para oferecer para o mundo, Senhor. Que essa igreja, meu Pai, faça a diferença aqui nessa comunidade, onde quer que reside cada membro desta igreja. Senhor, que cada um de nós sejamos ousados, que nós possamos a cada dia investir tempo em oração, Senhor, lendo a tua palavra, Senhor, que nós possamos a cada dia acreditar na tua palavra e vermos vidas sendo transformadas através das nossas vidas, porque o Senhor falou na sua oração que o mundo ia crer através da palavra deles, dos discípulos, e creram, meu Pai. Portanto, nós cremos e aqui estamos. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que se cumprem. Nenhuma delas vão deixar de existir, vão se cumprir todas elas, porque o Senhor prometeu na sua palavra, e nós cremos, Senhor. Muito obrigado por tudo que aqui aconteceu nesta noite. Eu creio, Pai, que hoje houve transformação em vida aqui. Vida vai tomar uma atitude e dizer: a partir de hoje eu vou orar mais, eu vou crer no poder da oração, eu vou me dedicar mais na leitura da palavra, para ver Jesus se revelando a mim, a cada momento que eu ler a tua palavra, e onde quer que eu estiver. Eu creio, Pai, a começar por mim. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer, aqui e fora daqui, usando a minha vida. Portanto, Pai, eu tenho buscado a cada dia a entender a tua vontade, e certamente o Senhor vai mostrar para mim a tua vontade, e bem para todos aqueles que buscam isso. Senhor, tire de nós a acomodação, a inquietação, a dúvida. Ó Deus, transforma vidas aqui, Senhor. Maridos, mulheres, filhos, transforma vizinhos que precisam de Jesus. Senhor, eu sei que eu sei o que vai fazer, mas usando a minha vida, usando a nossa vida, Pai, arranca de nós a religiosidade, Senhor. Quantas vezes nós queremos manter nossas tradições, que não tem nada a ver com a tua palavra, nem com a tua vontade. Arranca de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Senhor, nós queremos ver. Às vezes a gente usa expressão: eu não mereço, eu não sou digno. Ah, Senhor, como isso te entristece. O Senhor sofreu, padeceu, morreu para nos dar vitória, para conquistar para nós vida e vida completa, e nós dizemos: não sou merecedor.
E se assim eu acredito, eu não faço nada em prol do teu evangelho, nem do teu reino, porque eu acho que não sou merecedor, bem como aqueles que eu não conheço. E o Senhor ama todos. O Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer transformar, mas tem que ter vida com o Senhor. Recebe, meu Pai, nossa gratidão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre esta igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vão em paz.